Bom, nós estamos aqui na galeria da Arte 132 e essas são as primeiras pinturas logo que adentramos o espaço. O que a gente vê aqui é um autorretrato de Ryokai, né? E uma pintura de Ryokai também, mas representando Helena. Vou falar um pouquinho mais sobre essa pintura, né? A óleo, como nós falamos, a pintura a óleo no Japão, né, nos anos 30, está sendo bastante praticada, a pintura aos moldes ocidentais, né? O Japão tem toda uma outra tradição de pintura, né? Então nós vemos aqui a figura de Helena lendo com seu chapéu, né, e seu vestuário bem francês, né? Uma figura ocidental, né? Exatamente idílica, num espaço idílico, na casa onde eles moravam em Axiá, no fim do jardim, né? Imaginamos que essa deve ter sido a vida deles, um posando para o outro, os dois indo a templos, indo a parques, parando e pintando nos locais. Bom, do lado nós temos o autorretrato de Ryokai e com um cabelo volumoso, né? Uns lábios carnudos, cachecol laranja, um casaco de couro que a Helena conta que ele costumava ir assim para pintar as paisagens lá fora. A gente vê uma pincelada solta, livre, mas ele tem uma expressão um pouco enigmática, até melancólica, e isso explica-se pela data. Está escrito Ryokai Ohashi, 1943. E 43 é o ano em que ele morre de tumor cerebral com 48 anos. Então eles se casam em 33, 43 eles têm 10 anos de vida de casados e ele falece repentinamente e durante a guerra, né? Então é algo muito triste, é um período triste e é uma grande tristeza para o casal também. Uma das grandes emoções da vida de Helena, quando ela foi para o Japão, evidentemente em 1933 o Japão não era muito conhecido, né, no Ocidente. Então uma das grandes emoções que ela teve, e ela registra isso na autobiografia, como tendo sido um grande presente que ela recebeu do marido, foram as cerejeiras, né? Esse fenômeno, né, até hoje presente na cultura japonesa, que é plantar não uma árvore, não duas, mas muitas árvores juntas, né, como nós temos aqui em São Paulo, no Parque do Carmo, né? Quer dizer, não é uma planta, uma árvore só, são muitas. Então essa floração, né, ela é realmente muito exuberante e tocou profundamente Helena. Quer dizer, Helena casou-se com Ryokai, mas ela casou-se também com uma cultura, né, com uma época. Então ela fez muitas pinturas de cerejeiras, né? As cerejeiras rosas, as cerejeiras brancas, os parques. Então os lugares onde eles iam, né, ela pintava flores, tá? E nós vamos ver nessa exposição como um todo muitas flores que a Helena pintou. Não quer dizer que Ryokai não tenha pintado algumas flores, ele também pintava, mas flores são a área, né, preferida de Helena, podemos dizer. Então nós temos aqui as cerejeiras, nesse quadro em específico, né, nós vemos uma figura em kimono. Então o vestuário também é uma coisa que atraiu muito Helena, mesmo porque ela está como representante, né, dos modelos, né, de vestimentas ocidentais, de preferência francesas, né, que é a profissão que ela vai exercer
né, em Matsuzakaya, que é um grande departamento, loja de departamento. Nós temos uma ideia aqui no Brasil de loja de departamento como sendo uma coisa muito comercial, né? Mas no Japão é um fenômeno cultural já desde o seu início. Toda loja de departamentos tem uma seção imensa de gastronomia fantástica, tem galeria de arte, né? E muita, enfim, design, objetos de estilistas super famosos. Então, Helena está exatamente, né, digamos, nessa ocidentalização do Japão, né? Ela é Madame Helena, ela dá palestras sobre o que é vestir-se, né, à la mode française, né? E, ao mesmo tempo, ela está fascinada, né, pela cultura japonesa, que a gente pode ver no catálogo com ela vestindo um kimono de modo bem impecável. Isso mostra um baú de Helena, né? Essas duas caixas mostram alguns objetos, pequenos objetos do baú de Helena. Nós notamos que Helena tinha um senso profissional muito grande. Ela queria deixar as coisas para a posteridade, certamente, né? Um grande apreço pelas obras de Ryokai e suas mesmas. E um grande apreço em documentar, historicizar, guardar, né? Guardar pedaços de papel, pedaços de jornal, guardar folhetos ilustrativos e organizá-los. Deixou, digamos, um pouquinho mais fácil para nós, né? Se tivéssemos tudo no mesmo baú, mas ele está um pouco separado, né? Aqui e ali. Então, um esforço muito grande do Telmo Porto, o galerista da Arte 132, né? De juntar esse material, né? Que vai ser muito rico. Ela conta tudo, como é que ela começou a trabalhar lá, o que ela fazia, como eram as relações. Então, além de pintora, além de estilista, né? Parece que ela é a primeira estilista ocidental no Japão. Isso seria bastante interessante para quem estuda moda, por exemplo, né? Ela também era pianista, né? Não temos nenhum registro fonográfico, mas a gente tem muitos registros no diário dela e fotografias dessa grande parte da vida dela, que foi o piano, né? Muito apreciado. Então vamos para cá, eu falo um pouco dessa parte. Então nós temos aqui outras obras do baú da Helena. São Paulo, Santos, interior, 1941, justamente porque eles vieram em 1940 numa missão diplomática para o Brasil. Eles encontraram com Getúlio Vargas, eles visitaram Portinari, então eles eram uma figura no Japão muito conhecido como estrangeiros, né? Poucos estrangeiros que haviam no Japão. E a Helena guarda então aqui o menu do navio onde eles embarcaram para vir para o Brasil. Aqui nós temos algumas fotos da Helena, do Ryokai, da missão deles aqui para o Brasil, quando eles vão também para a Argentina. E nessa viagem existem obras que foram adquiridas pelo Museu Nacional de Belas Artes do Rio. Então a gente tem o velho Porto de Akashi do Ryokai e também a gente tem obras da Helena e do Ryokai no Museu de Belas Artes lá da Argentina, de Buenos Aires. E aqui nós temos o diário da Helena, como a Madalena falou, ela tinha esse desejo de deixar memória, né? Então tem a minha vida, que nos serviu muito de referência para a nossa pesquisa, e aqui uma outra referência que é o catálogo do Museu Ashiya, onde tinha dados não só de Helena, mas principalmente de Ryokai. Esse é um quadro de Helena, de 1933, então é quando eles provavelmente chegam lá no Japão. E aqui está o Ryokai
e a obra de Ryokai que ele fazia em Paris. Esse quadro emoldurado que está na frente do Ryokai, o quadro é de 33 e provavelmente essa pintura que está aqui foi feita antes. O Ryokai vai a Paris quando ele tem 32 anos. Isso depois porque ele nasceu em Hikone, Japão, depois com 8 anos ele vai para Taiwan e depois com 24 anos ele vai para Tóquio para estudar arte. Ele tenta entrar na Universidade de Belas Artes de Tóquio, não consegue na primeira vez e na segunda vez ele já não consegue se candidatar por causa do limite da idade que tinha na época. Então ele vai para Paris e no navio em que ele vai para Paris ele encontra com mais 3 colegas dele. Por acaso. É o Yamaguchi, o Gisu e o Kote. E aí os 3 vão, junto com o Ryokai, procurar o Saeki, que era um artista japonês que vivia em Paris. E ele tinha um estilo mais expressionista. E o Ryokai, que estudou na escola Hongo, que tinha um método mais acadêmico de pintura, ele começa a trilhar um outro caminho. Então ele tinha 2 mestres, o Okada, da Academia Hongo, e esse Saeki que ele encontra em Paris, junto com os seus amigos, e todos esses amigos são influenciados por esse Saeki. Então, eles começam a desenhar Paris, eles vão andar pela cidade e vão desenhar, pintar cenas de Paris. E esse quadro deve ser dessa época. E existe uma crítica em que os quadros de Paris de Ryokai são muito parecidos com os Saeki e, portanto, desvalorizados. Mas outros críticos dizem que os quadros de Ryokai têm um sentimento poético. Ele é mais afetivo do que os de Saeki. E se a gente lê o diário da Helena, em que diz o Ryokai era uma pessoa tímida, introvertida, séria, mais afetuosa, então eu acho que toda essa característica, essa particularidade individual se vê refletida no quadro dele. Mas esse quadro é pintado por Helena, certo? Por Helena, sim. Assim como esse que nós estamos vendo aqui do lado, que apesar das dimensões um pouquinho reduzidas, tem uma grandeza simbólica muito especial. A gente vê uma cadeira de palha e uma cadeira à luz 15. Né? Ou seja, cadeiras são objetos ocidentais. Hoje em dia a gente acha que cadeira existe em todos os lugares, né? Mas nos anos 30 no Japão era uma raridade ter cadeiras. E por que Helena vai colocar 2 tipos tão distintos de cadeiras? Né? Ela está fazendo uma afirmação aqui, né, de cultura ocidental. A mesma coisa com o vaso, né? Com os objetos, as bric-à-brac, né? Os objetos que Helena também comercializa. Traz da França bonecas, porcelanas, né? E vende no Japão. E do Japão também manda para a França, enfim. Né? Quando ela voltou para o Brasil, triste, evidentemente, viúva, ela trouxe no baú muitos kimonos, muitos objetos, muitas bonecas, né, que foram, enfim, ofertados a amigos, e nós hoje não temos registros, né, mas há sim o registro que ela trouxe grandes baús, né, de objetos preciosos. Então, na pintura, né, de Helena, se formos ver simbolicamente, a gente vê o passar do tempo, né? Bom, aqui a gente tem 2 quadros, 2 desenhos, né, do Ryokai. São pequenos, mas preciosos. São da época de Paris. Provavelmente
da década de 30, quando eles se conheceram, e provavelmente o Ryokai beijando a mão de Helena, talvez pedindo ela em noivado, que foi em 1930, ou em casamento. É interessante ver que existem partes brancas não pintadas, né, compondo o quadro. Aqui já é um outro do Ryokai, provavelmente no Japão já. Então a gente tem a Helena, provavelmente pelo cabelo Chanel dela, lendo numa cadeira, e a paisagem então bucólica, né, que se vê atrás. São duas pinturas de aquarela, e este bem mais colorido do que este outro. Como muito forte na vida dela, nos pareceu, após estudar a vida dela e a obra, é uma fé inquebrantável no poder da pintura. Né? Tendo voltado ao Brasil em 49, sem família, sem amigos, e totalmente à parte do universo de arte de São Paulo, no Rio, né? Por ter vivido 16 anos fora, no Japão, fora o tempo da França, ela realmente não conheceu, né, os pintores modernistas, ela não teve contato com eles. Né? Então ela ficou bastante isolada aqui no Brasil até o fim da vida dela. Né? Mas nunca parou de pintar. Então aqui nessa exposição a gente vê vários exemplos, né? De flores principalmente, e de um meio talvez um pouco menos prestigiado na parte mais oficial da pintura, né? Que é o papel, aquarela, guache, né? Mesmo óleo sobre papel. Fez muita coisa sobre papel. Observando o baú de Helena, nós achamos algumas pinturas de motivos mitológicos que não estão aqui contemplados nessa exposição, mas imagino que seja todo um cabedal temático importante na obra dela, porque ela cita várias vezes que ela tem se dedicado a temas da mitologia. Né? Seria muito interessante se tivéssemos acesso a mais pinturas. Como tínhamos muito poucas, não nos adentramos nesse tema. Mas achamos muitas flores, né? Muitas flores. E flor, logicamente, é um assunto, né, perene na obra de arte ocidental e oriental. Né? Alguns praticantes de Ikebana se perguntam, será que a flor sempre foi um atrativo, né, para a humanidade? Parece que não, né? É cultural. É cultural. Hoje nós comemos flores, né? Temporada de crisântemo e tal, né? É cultural. Né? Então nós vamos ver muitas flores de Helena, e as maiores, né, as do período francês, podemos dizer, são essas exuberâncias, né, de corbeilles de flores, né, e onde Helena mostra a que veio, né, a técnica de pintura ocidental, né, com total domínio, né, tendo sido iniciada pelo pai, Oscar Pereira da Silva. Vamos ver esse andar? O segundo andar. Os cartões postais da Helena. Essa última fase em que Helena, 1956, 60, né? São os últimos trabalhos que ela fazia. Tem uma candura, né, nessas aquarelas, principalmente, que a gente sente um desprendimento e um carinho para a pessoa para quem ela está enviando esses trabalhos. Tanto carinho que ela coloca as frases, né, junto. Eu acho interessante essa conjunção do código verbal com a imagem,
que é uma coisa também tradicional na arte japonesa, né? Muito. Então ela vai acrescentando, não escreve atrás, tem alguns que ela escreve atrás, mas outros ela escreve em cima do desenho, na parte branca do desenho, combinando com o desenho, como se fosse parte do desenho, ela né? só faz isso porque ela passou tanto tempo no Japão. Eu acho que sim, eu também concordo. É um código japonês. Isso. Né? Bem, essa composição, né? Essa combinação da imagem com a parte verbal, eu acho linda aqui. Né? E todos eles, né? Parece que tem uma parte verbal. Aqui Brasil, né? Campinas, Brasil, como se fosse um cartão postal, um souvenir, um como souvenir. ela escreveu. Esse do Ryokai, um Bodhisattva, né? E depois, realmente muito... A flor de maracujá tão brasileiro, né? Pois é. Então, essas aquarelas de flores são maravilhosas. São tão femininas. Hoje se está pensando muito, né, na arte das mulheres, né? E acho que quando a gente pensa em Helena, uma pintora profissional naquela época, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto. Gostaríamos então de convidá-los a todos a fazer uma visita aqui na Galeria Arte 132, um novo espaço para a arte brasileira. Esperamos que vocês gostem, que vocês apreciem essa história de vida, né, desse casal tão sui generis, podemos dizer assim, na história da arte brasileira, não é, Michiko? Isso mesmo, história de Ryokai e Helena, um japonês e uma brasileira, os dois artistas que se conheceram em Paris e viveram um tempo no Japão. Venham conferir.